Queridos irmãos, a palavra de Deus em Mateus capítulo 20, versículo 28, nos diz o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Que maravilha! E que o Senhor possa ser glorificado com essa nossa meditação de hoje. Amados, a palavra de Deus deixa bem claro que tudo o que temos provém do Senhor. Presta atenção. Tudo que alguém possa ter, quer seja crente ou não, provém de Deus. Esse fato por si já deveria ser um grande motivo para glorificarmos, agradecermos e louvarmos o nome do Senhor. E é justamente isso que Ele requer de cada um de nós, que sejamos agradecidos e louvemos o seu nome. E as duas formas mais imediatas de fazermos isso é com o nosso serviço e com a proclamação dos seus feitos entre os homens. Presta atenção. As Sagradas Escrituras deixam claro que todo crente é convocado para louvar o seu santo nome e servi-lo. E desde que o Senhor Deus tirou o seu povo do Egito, que o Senhor mostrou que Ele quer filhos que lhe sirvam. Ele quer filhos e servos. Isso está lá em Êxodo 4, 23. O profeta Isaías nos diz que aqueles que não servem a Deus, esses perecerão. Ou seja, aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador, mas não se envolvem com a sua obra, com a continuidade do seu ministério, esses perecerão. Isaías 60, 12. Assim a Bíblia deixa bem claro que servir é uma das finalidades imprescindíveis a todo aquele que foi salvo. O próprio Senhor Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de servidão. E Ele teve como parte principal de sua missão o serviço. Ele veio como servo sofredor. Mesmo sendo Rei, Deus, Senhor, Ele encarnou para nos servir, como diz Mateus 20, 28. E o próprio Jesus deixou bem claro que a maneira de segui-lo, a maneira de pertencer a Ele, é servindo. Ele próprio nos diz em João capítulo 12, versículo 2, que todo aquele que o serve será honrado pelo Pai. Que maravilha! Mas há uma observação. Não é qualquer tipo de serviço, não é qualquer tipo de obra que Ele aceita. E o próprio Espírito do Senhor nos diz em Tito 2,14 que o serviço que Deus requer de nós deve ser feito com zelo e ter qualidade. Mas o que significa isso? Significa que o serviço do crente deve ser feito em santidade. Salmo 93,5. Deve ser feito sob orientação e na força do Espírito Santo. Romanos 7,6. E deve ser um serviço feito de boa vontade, ou seja, um serviço com alegria e com prazer. Romanos 6,7. Querido, se você trouxer à sua mente os momentos de sacrifício de Jesus naquela cruz, você verá que será vergonhoso se beneficiar da sua morte e não servi-lo, e não se envolver com a proclamação da sua salvação. E é para isso que somos convocados. Pense bem nisso, medite nessa palavra e se envolva com a obra e com o serviço que Deus requer de cada um de nós. Que o Senhor te abençoe. Amém.